Estamos de volta e ele já está aqui no estúdio, mais uma vez. Primeiro quero agradecer o Marcelo Jabu, que é o coach executivo, que sempre traz informações importantíssimas, dicas bem bacanas sobre o mercado de trabalho. E ele vem para falar sobre isso, dupla jornada de trabalho. Você que tem essa dupla jornada de trabalho, ou tripla até às vezes, muitas pessoas procuram isso, às vezes para aumentar a renda, outras vezes para definir bem o que quer da vida também, podem correr um risco seríssimo. E a gente vai falar sobre isso agora com ele. Marcelo, obrigada pela presença mais uma vez. E a gente vai falar sobre esse assunto que, assim, me chama muita atenção. Eu já passei por isso. Eu já tive tripla jornada de trabalho. Sim. Eram 3 trabalhos um pouco diferentes, rádio e 2 de TV. Um era gravado, outro era ao vivo todos os dias. Certo. E eu tive um desgaste muito grande, eu aguentei por 8 meses e depois não mais. Mas é uma fase muito importante. Sim. De decisão também. Sim. Você acha que pode atrapalhar, as pessoas correm risco quando elas optam por ter essa dupla jornada de trabalho? Então, como toda escolha tem ônus e bônus, né? Então tem os pontos positivos, as consequências positivas dessa jornada de trabalho aumentada, às vezes triplicada com relação à maioria das pessoas, e os pontos positivos e os pontos negativos. Então é natural que isso ocorra. Quando a gente fala de um assunto, é importante analisar os dois lados, pesar direitinho, para ver o que naquele momento é mais interessante. Entendi. Porque tudo depende do objetivo da pessoa, como você levanta, né? Qual que é o propósito? O propósito é cuidar de uma carreira, né? Você entende que acelerar um pouquinho, aumentar o volume de trabalho, por conta de trabalhos parecidos que vão se somar e me dar um know-how maior para o futuro, né? Uma experiência maior. Ou algo que vai me... coisas diferentes que vão me fazer aumentar o repertório para poder escolher, né? Daqui um período escolher. Ou muitas vezes é uma questão financeira, né? Uma questão financeira. Então você tem que decidir, você tem que ter essa jornada aumentada de trabalho para ganhar mais dinheiro, porque naquele momento é fundamental. Então depende desse objetivo. Objetivo, às vezes, de curto prazo, que você tem que apagar incêndio por conta de questões financeiras, materiais, e outros muitas vezes de carreira, né? Mas que seja uma etapa da vida, né? Para que a gente alcance outras que sejam um pouco mais calmas, talvez, né? Mais agora, eficientes. como não deixar que um trabalho atrapalhe o outro? Porque isso é muito importante. Sim. Então, por exemplo, quando eu tive jornada tripla de trabalho, quando eu trabalhava em 3 lugares, ao mesmo tempo, né, entre aspas, porque não tem como a gente estar ao mesmo tempo em 3 lugares diferentes. Sim. Mas eu trabalhava de manhã em um lugar, à tarde em outro, e à noite em outro lugar. Todos os meus 3 chefes sabiam da minha situação. Foi tudo muito bem conversado, perfeito, analisado e combinado. Sim. Então, um dia da semana, um chefe sabia que eu não poderia trabalhar naquele período, porque estaria em outro trabalho. Certo. Então, todos sabiam o que estava acontecendo na minha vida. Perfeito. Isso é o mais correto, ou eu tenho que dar conta e os chefes não têm que saber de nada? É combinado, né? É tudo dentro do combinado. Então, tem que ficar claro e as pessoas aceitarem aquilo. Que não seja um contrato formalizado, né, documentado, mas que seja um contrato verbal. Porque esse contrato verbal é muito comum. Então você estabelece, né? A minha carga horária de trabalho é essa aqui, muito bem. Porque eu quero deixar claro que eu tenho outros horários preenchidos em outros lugares que não podem, em nenhuma hipótese, salvo alguma exceção, serem comprometidos, né? Então tem que ficar claro para todo mundo. Porque o que acontece é que, de forma geral, aparecem necessidades, urgências em momentos da vida naquele ambiente de trabalho, e que as pessoas vão solicitar você. Mas eu preciso de você um pouco mais, eu não preciso de você para ficar... E você fala, olha, estava acordado antes. Então isso tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar muito claro desde o princípio. E isso não pode prejudicar, por exemplo, o profissional, porque geralmente o chefe espera realmente que o profissional esteja à disposição dele, mesmo além daquilo que está acordado. Às vezes ele fez um acordo, o combinado é trabalhar meio período até meio-dia. Aí o chefe precisa, num dia, numa exceção, daquele funcionário no período da tarde. Sim. Você acha que isso pode atrapalhar?
Você sabe o que acontece? Quando o contratante, um empresário contrata um funcionário, ele está contratando uma produtividade no final das contas. É isso que ele quer, né? Ele contrata um comportamento que traga determinada produtividade. De forma geral, se essa produtividade é conseguida dentro daquilo que foi acordado previamente, a tendência é não exigir mais da pessoa. Né? Agora, quando percebe, ou por conta de características de falhas, de deficiências no processo de administração da empresa, ou em outros casos, por falta de empenho ou de esforço suficiente do funcionário, aí talvez um novo acordo. Né? Para que não seja rompido, se for interesse das partes continuar. Né? Então, esse problema normalmente acontece por conta da empresa não administrar bem suas questões, não implantar adequadamente o que foi programado, não desenvolver o funcionário de forma adequada. Né? Isso acontece, esses problemas. Sim. Aí ele entende que o funcionário precisa ficar mais. Né? Ou, por outro lado, o indivíduo não se compromete totalmente, porque isso pode acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu consigo, eu estou jovem, sou saudável, eu consigo três trabalhos, né? Trabalhar os 3 períodos em lugares distintos. Isso. Então você pode, tem 2 coisas. Na verdade 3. Uma, você se sair bem em todos eles por muito tempo. Essa é uma possibilidade. Não é a mais comum. As 2 mais comuns é você se esforçar abruptamente, fortemente, para fazer o seu trabalho bem em todos os lugares, e isso resultar muitas vezes num problema de saúde física ou às vezes até de saúde mental. Que foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Problema de saúde. Exato. Ou uma terceira opção, que é o funcionário não se empenhar muito em nenhuma delas. Esse é o grande problema. E aí você percebe que é uma falta de ética com a empresa, porque você foi contratado mediante uma produtividade e você não presta aquele serviço. Porque aí o funcionário, na verdade, ele está em 2 ou 3 lugares diferentes para ganhar dinheiro. Exatamente. Não para produzir bem. Perfeito. E para prestar serviço. Prestar serviço e tentar crescer, que seja nos 2 ou 3 empregos que ele tem. Porque é uma troca, né, Ciane? Exatamente. Quando ele assume aquele emprego, ele está trocando. Bom, então eu sou remunerado, eu tenho tal reconhecimento, eu tenho tais benefícios para produzir X, para desempenhar um esforço em tal intensidade, no sentido e por tanto tempo. À medida que ele começa a economizar bastante naquele esforço que ele se comprometeu a fazer, ele não está sendo ético com a empresa. Né? Então assim, são vários pontos. A pessoa muitas vezes ela assume e fala, não, mas aqui eu consigo economizar, aqui eu consigo... O que não é justo. E não é sustentável, esse é o ponto. Não é sustentável. Ele não vai continuar por muito tempo.